Opa galera, tudo bem? Meu nome é Hannah e hoje a gente vai falar como eu aprendi inglês, que é basicamente uma pergunta frequente quando as pessoas me perguntam como é que eu fui parar na MIT ou descobrem que eu estudo nos Estados Unidos, etc, etc. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu nunca parei de aprender inglês porque tem coisas que eu não sei, enfim, nem os nativos sabem tudo do inglês. E o fato de eu poder estar num instituto que é baseado na língua inglesa e conseguir entender as aulas já é uma vitória gigantesca pra mim. 2, foi um processo bem demorado e eu teve alguns traumas no meio disso, mas tudo bem. E, enfim, como é que foi essa história? Eu já tinha um inglês mais ou menos intermediário no meu terceiro ano do ensino médio por conta da sala de aula. Por mais que as pessoas falem, não sei o que, na escola só ensina o verbo to be, blá 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 blá. No meu caso, como eu prestava muito bem atenção no que estava sendo dito em aula, etc, 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 eu já tinha uma base mais ou menos boa do inglês, porque desde o ensino assim, primário, criancinha, eu já tinha aula de inglês. What is a ball? What is the word blue? Etc, etc. Nossa, memória aqui que o livro do meu terceiro ano se chamava Surprise, eu achava muito legal. Enfim. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha que fazer uma decisão, né? O que eu vou fazer da faculdade? E uma coisa que me interessava muito era aplicar para a universidade nos Estados Unidos. Só que eu tinha muito pé atrás por 2 motivos. O primeiro era que eu já tinha passado muito tempo tentando aprender inglês e sempre quebrava a cara, nunca conseguia aquele nível almejado. Assim, quero ver a gramática, enfim, eu tentava, mas eu sempre ficava tipo, velho, eu não sei qual caminho seguir. E a segunda coisa era que eu tinha um trauma da época que eu estava no colégio militar, que basicamente a professora que a gente tinha faltou, então veio a chefa do departamento dar aula pra gente e ela pediu pra eu apresentar a turma. Só que eu sabia 0 comandos em inglês. E ela simplesmente queria que eu apresentasse porque eu tinha uma distinção de honra ao mérito, um alamar. E daí eu falei, professora, eu não sei, mas o meu amigo que sabe, chame o meu amigo. E ela falou, não, você tem um alamar, então é você que vem. Eu lá, quase chorando, assim, atente. Enfim, foi meio traumático. E naquele dia, ela ainda me deu uma advertência porque eu não tinha livro. Ela falou que eu deveria ter o livro, mas eu, enfim, era mais de R$100 o livro e na minha cabeça isso era muito dinheiro. 3, ela ainda fez uma prova surpresa naquele dia, eu me dei muito mal. Eba! Então na minha cabeça o inglês era associado com uma coisa muito ruim. Mas a ideia de poder estudar num lugar muito, muito, muito bom, num lugar muito legal na minha cabeça naquela época, ainda é muito legal na minha cabeça, mas enfim, não é mais idealizado, já é o que é de fato. Então, não, agora a gente tem que aprender inglês, galerinha. Agora de fato, vamos ter que colocar esse plano na prática. E bom, no meu tempo de application, uma das coisas que me dava um conforto muito grande era pensar assim, beleza, pode ser que dê errado, mas pelo menos eu sei inglês, pelo menos eu tenho uma certificação que diga que eu sei inglês. Porque você precisa apresentar um documento para as universidades, uma certificação de que você tem um nível de proficiência. Então, o TOEFL, por exemplo, que é um dos mais famosos testes de inglês, custa mais ou menos $250, não sei o preço de hoje, na minha época 215. E daí ele divide em A1 e A2, que são os níveis iniciantes, B1 e B2, que são os intermediários, que você parece que está eternamente lá, C1 e C2, que respectivamente o proficiente, e o C2 é como se você tivesse um inglês no nível já quase do nativo. E bom, o meu nível é C1, tanto pelo TOEFL quanto o teste do Duolingo. Sim, o Duolingo tem um teste que ele é pago, inclusive é mais barato que o TOEFL e é aceito por muitas universidades. Enfim. Agora, como é que eu desenvolvi ali o meu plano de estudos? Depois da Internacional de Química, eu tinha muito tempo, já que eu não estava mais estudando tanta química quanto
teria que ir para representar o Brasil no internacional. E eu queria aplicar, então eu sabia que eu tinha que melhorar bastante o inglês. Por um motivo de nostalgia durante a internacional, eu pensei, e se eu começasse a assistir Violeta? Sim, a novela da Disney para criança. Então, são 240 capítulos de 1 hora cada, sendo que tem cada erro de plot. Porque eu imagino a galera que escrevia o script daquilo, pensando, são crianças, não vão entender. Só que eu assistindo com 16, 17 anos, não, mentira, eu já tinha... Meu Deus, eu já tinha 18? Não, eu tinha 18. 17, 18 anos, pensei, bom, aqui tem muitos erros de plot, tem personagens que simplesmente saem da série, ninguém explica nada, tem alguns que voltam, enfim, coisa absurda. Mas, por mais que a série fosse da Argentina, ou seja, o áudio original era em espanhol, eu assisti 240 capítulos em inglês. E era meio... como eu morava em dormitório do colégio, as minhas amigas sempre achavam muito estranho que eu assistisse novela de criança em inglês, sendo que o idioma original era espanhol. Acontece que o argentino, ele fala muito rápido. E como era uma série para crianças, era um inglês rápido, mas ele era básico. Então treinou muito a minha audição. Tipo, eu conseguia ouvir o áudio daquilo ficar bem treinada em relação a isso. Tanto é que 1 ano e meio depois, meu listening do TOEFL foi 30 de 30. Então meu listening sempre não. Depois disso ficou muito, muito, muito bom. Enfim. Então essa foi uma das estratégias. Assistir conteúdo em inglês igual maluca por muito tempo. Eu simplesmente acordava, colocava alguma coisa na Netflix pra tocar, assim, assistir tal série hoje, deixa ela rodando, e ficava com fone. Por mais que eu não estivesse prestando nada de atenção ali no audiovisual. Aliás, no visual da série eu estava prestando atenção no áudio. A segunda coisa foi em relação à escrita, que eu tinha um diário. Eu simplesmente escrevia tudo que eu fazia desde quando eu acordava até... Meu Deus! Até quando eu ia dormir. E, enfim, era meio repetitivo, tinha palavras que repetiam muito, mas me treinava beleza, essas são as construções que eu tenho em inglês, essas são as frases que eu tenho que usar no dia a dia, e também algumas vezes eu treinava como fazer aquilo de uma maneira mais narrativa, né? Acho que é por isso que eu gosto muito de escrever sobre a minha vida, né? Depois de tanto tempo fazendo ali diários e diários e diários. Enfim, então falei sobre escrever e sobre ouvir. Agora leitura. Bom, isso aí foi estudando para SAT. O SAT, quem não sabe, é o, entre aspas, Enem americano. A parte de inglês dele é muito corrida. Nossa, mudou bastante o SAT quando eu saí do mundo de application, assim. Então não vou saber falar de como é o modelo atualmente, mas o que vocês têm que guardar, assim, de informação, se vocês não conhecem o SAT, é que ele é uma prova de agilidade. Não necessariamente ele está testando se você tem um conhecimento profundo daquilo, mas se o seu conhecimento geral e a sua agilidade são boas o bastante para você acertar o máximo possível. Só que eu não leio rápido nem em português. Imagina ler em inglês, sendo que são textos mais acadêmicos, são textos falando de ciências, de meu Deus, história, etc, etc. Literatura. Nossa, os textos de literatura eram horríveis pra mim. Eu não gostava, porque eram uns textos mais antigos, enfim. E, bom, treino bastante porque eu tinha que treinar agilidade, tinha um vocabulário mais rebuscado e tinha a parte de gramática que não era tanto associado a esse reading. A parte do writing, ele sempre perguntava, como é que usa essa vírgula? Não sei o quê. Então, o SAT me treinou para essa parte do reading. E o que mais? Qual é a habilidade de você falar com as pessoas? Bom, durante o tempo que eu tava treinando pro TOEFL, SAT, eu não vou dizer assim,
treinei conversação. O máximo que eu fazia era quando eu tava muito, especialmente próximo dessas provas de proficiência de inglês, quando eu tava muito ansiosa, era que eu ia atrás de algum amigo meu que sabia inglês e ficava, cara, vamos conversar aqui por 3 minutinhos. Mas a questão de você já estar treinando as outras áreas do inglês meio que melhora a tua fala, porque por mais que você não esteja treinando ativamente a fala, você já tem toda a estrutura. O writing, ele te ensina como é que eu vou formar as coisas. O listening e o reading, eles são quais as palavras que tem, quais são as estruturas mais comuns, né? Por isso que eu digo que eu não parei de aprender inglês, porque eu ainda tenho muito a melhorar na parte de conversação. Cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia pronunciar correto os 2 R's, então, em vez de falar vermelho, eu acabava falando cabeça, red and hat. Enfim, e a lição moral disso tudo é que, principalmente quando a gente tá aprendendo línguas de programação também, nesse caso não, tipo, aprendi recentemente, você simplesmente não tem um stop, sabe, não tem um final. O importante é você conseguir fazer coisas com esse conhecimento. Se você consegue se comunicar com as pessoas, se você consegue entender o que está sendo dito, fechou, sabe? Esse aí já é perfeito. E assim, como eu falei no vídeo de energia de ativação, até o ponto de você chegar e realmente se sentir confiante com uma coisa, demora. Mas quando você pega o gosto, cara, a reação vai continuar, sabe? É isso, eu espero que eu tenha passado algum insight com essas histórias, assim. Veja bem, por mais que eu tivesse um trauma, tinha alguma coisa a me motivar. Então acho que isso é válido também. Tem uma meta. Por que eu tô aprendendo inglês? Porque tem vários livros que tem em inglês que não tem em português que eu gostaria muito de ler. Tem várias séries que eu queria muito de estar ali sem ter que ler legenda, porque a legenda me atrapalha em apreciar as outras partes ali do que está sendo passado, do que está sendo dito. Não sei, eu quero uma oportunidade acadêmica ou até profissional melhor, por aí vai. Então, espero que tenha sido útil de alguma forma. Essa é mais uma sexta-feira em Santarém e até mais.